Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 29 de abril do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 17 de Iyar do ano 5781. Nós estamos a 223 dias do ano 5781, data essa a contar da criação. E nós temos então a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, de número 223. Estamos iniciando a tarde com a Torá. Esse é o nosso encontro diário, é o nosso encontro semanal com o estudo da Torá. Estarmos assim cumprindo uma mitzvah importantíssima, pois a Torá ela é o alimento da alma. E como diz os nossos sábios, e principalmente o nosso Rebbe, Menachem Mendel, de Tzadik da nossa geração, a leitura, o estudo, o ler e o ouvir a Parashá ou a leitura da Torá diariamente é uma mitzvah que nos fortalece no nosso dia a dia e, sem sombra de dúvidas, preparando-nos cada vez mais para a revelação do justo Mashiach, que aconteça brevemente em nossos dias, que seja para agora. Amém. Ok? Estamos aí com o Paulo, Renata Xavier, conectados, a Nadir Pereira, já conectados, e nós vamos então a nossa gota de sabedoria do nosso Menachem Mendel, o nosso Rebbe, e hoje nós temos aí algo para falar sobre Lag BaOmer, né? Está ligado aí ao 33º dia da contagem do Homer, ok? Então vamos lá, a nossa gota de sabedoria de hoje, que nós temos aqui, de número 223, que assim nos diz. Uma pessoa escreveu para o Rebbe, expondo a ele uma determinada situação, e o Rebbe lhe dá uma resposta àquilo que ele foi inquirido. Então vamos ver a respeito disso daqui. Então diz assim, alguém escreveu para o Rebbe sobre os seus deveres administrativos, essa pessoa que escreveu para ele, falando do seu trabalho na sua empresa, na empresa que ele estava trabalhando, e ele, por ser encarregado de deveres administrativos, então ele precisa tomar certas atitudes dentro do campo de trabalho. E como ele tomou atitudes administrativas e determinou deveres administrativos às pessoas, eis que teve uma delas que se enfureceu violentamente e que se voltou contra ele. Então ele mandou a carta para o Rebbe dizendo que o seu sócio não aceitou legal a determinação de um dever administrativo. Isso daí enfureceu muito o seu sócio e agiu de forma violenta. E o seu sócio acabou ficando com grande ódio dele. Então ele escreve ao Rebbe e diz, o que eu devo fazer? Então o Rebbe respondeu da seguinte forma, coloque em seu coração um amor profundo por esse homem, e o ódio dele desaparecerá espontaneamente. Coloque em seu coração um amor profundo, e o ódio dele desaparecerá espontaneamente. Às vezes você vai perguntar, mas como? Se o sócio dele está com ódio mortal dele, esse ódio vai desaparecer? Salomão, em Provérbios, ele fala algo interessante sobre essa questão. Ele diz assim, toda palavra branda, ela suscita, toda palavra branda, ela extermina, ela abate, ela faz cair por terra toda e qualquer ação ríspida do próximo. Então a palavra branda, ela aplaca todo furor.
Então, o antídoto do mal é o bem. O antídoto da escuridão é a luz. O antídoto da maldição é a bênção. O antídoto do ódio é o amor. Então, é interessante nós observarmos essa realidade que o nosso Rebbe, o nosso mestre, o nosso professor Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, traz para nós concernente a essa questão. Se toda palavra branda ela aplaca o furor, então significa que o antídoto do furor é a mansidão. Assim como o antídoto da arrogância é a humildade. Assim como o antídoto do mal é o bem, da escuridão é a luz, do ódio, o antídoto é o amor. É este nosso desafio. E isso exige de cada um de nós coragem, ousadia para enfrentar o medo, o perigo e muitas vezes perigo de morte. Mas são as nossas armas legais. Simplesmente isso. Vejam bem, nós, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós estamos em Lag BaOmer. É o 33º dia da contagem do Omer. Dentro desse escopo que nós estamos falando aqui, da gota da sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, veja bem o que nos fala sobre Lag BaOmer, de um dos costumes tradicionais dessa festividade, que está ligado diretamente a arco e flechas. Automaticamente, nós já estamos comentando sobre Lag BaOmer, ok? Então, com a graça bendita de Hashem, toda a nossa live hoje sempre vai ter uma conexão com Lag BaOmer, o 33º dia da contagem do Omer. Automaticamente, isso vai nos remetendo sempre aos ensinamentos do Rabi Akiva e do Rabi Shimon Bar Yochai. E isso sempre teremos essa conexão. Então vejam bem, dentro dessa gota de sabedoria do Rebbe, onde ele diz para que este Senhor aplicasse o antídoto do ódio com amor profundo, e o ódio ele desaparecerá automaticamente. E por que o ódio desaparecerá automaticamente? A mesma coisa sobre o antídoto da escuridão, a luz. A escuridão, ela está reinando, mas a partir do momento que se acende uma luz, automaticamente, instantaneamente, a escuridão, puf, ela desaparece e prevalece a luz. Assim é com referência ao ódio. A partir do momento que se aplica o antídoto do ódio, o amor, então ele vai se apagar. E dentro disso, um dos costumes dentro de Lag BaOmer é exatamente aquela questão de arco e flechas. Então vamos ver o que nós podemos somar a esse aprendizado. Os nossos sábios dizem assim: é costume que as crianças sejam levadas a passeios pelos parques, espaços abertos, para poderem brincar à vontade, principalmente nessa época com arco e flechas. Conta-se que, com referência à vida do Rabi Shimon, nenhum arco-íris, conta-se durante que a vida do Rabi Shimon Bar Yochai, nenhum arco-íris apareceu no céu. Ou seja, na sua existência, ele era o tzadik, que de tal forma que nenhum arco-íris chegou a aparecer. Lembrando que o arco, né, originalmente, na raiz da palavra, o que aconteceu após o dilúvio foi que Deus mostrou para Noé um arco no céu. Posteriormente, esse nome arco foi acrescentado à palavra íris, arco-íris, certo? Mas originalmente é o arco.
Então o arco, ele é de fato o símbolo da falha humana. Então quando você vê o arco-íris, quando aparece no céu, você acha lindo e maravilhoso, que beleza. Na realidade, é um aviso dramático para a humanidade. Por mais belo que seja o arco, na realidade a sua mensagem ela é dramática e ao mesmo tempo maravilhosa. Dramática por quê? Porque o arco está mostrando, ó, se não fosse por esse arco, sinal da minha aliança com a humanidade, do jeito que vocês estão agora, vocês seriam exterminados. Então o arco, na realidade, quando ele aparece, ele está mostrando que a falha humana está muito grande. E se não fosse o arco, o sinal da aliança, da Brit, que Deus fez com Noé e com a humanidade, então naquele momento a humanidade simplesmente seria exterminada como foi nos dias de Noé, o dilúvio. Então essa é a realidade do arco. E conforme está registrado lá em Bereshit, Gênesis, quando Deus fez então esse pacto com a humanidade. Nesse pacto, Deus ele deixou bem claro a Noé e a sua geração, as suas gerações posteriores até o tempo presente, que na realidade a humanidade ela tornou-se imerecedora do pacto por causa das suas falhas, terríveis falhas. Mas Deus, ele é o Pai das misericórdias. Então, por isso, quando vemos o arco, nós precisamos agradecer a Deus por não sermos exterminados. E, ao mesmo tempo, uma reflexão, o que eu preciso me corrigir para ajudar a humanidade a se corrigir e preparar o mundo para a revelação do justo Mashiach. Continuando, mas enquanto Rabi Shimon ele estava vivo, seu mérito foi suficiente para assegurar que Deus não se arrependeria de sua criação. O ensinamento racídico que traz para nós sobre a questão de arco e flecha tem uma ligação bem profunda. Ao mesmo tempo, o ato em si é simples, arco e flecha, mas o ensinamento racídico ele é profundo e nós precisamos entender isso, principalmente agora, nesse tempo de Lag BaOmer. Então, como que funciona o arco? O arco e a flecha. A partir do momento que a flecha é colocada no arco, então o arco ele é puxado, ele recuado. Vem? Então o arco ele é recuado junto com a flecha. Então ele primeiro recua para depois ser lançado ao ataque. Então, dessa forma, ao empurrar a flecha para trás, quando as crianças, o arqueiro assim o faz, ele está trazendo exatamente o quê? A posição em que aquele que está com o arco e a flecha, então ele está com o arco e ele vai puxar. Quando ele puxa, ele traz aqui no peito. E ao trazer aqui no peito, significa que ele está trazendo perto do coração. Então ele está trazendo o arco e a flecha perto do seu coração. Então aí o arqueiro a impele a uma grande distância para golpear do seu coração, para golpear o coração do seu inimigo. Então a essência mística da Torá, ela disseminada pelos ensinamentos do Rabi Shimon, funciona pelo mesmo princípio, dizendo: a pessoa deve mergulhar primeiramente em si mesma. Por isso que puxa o arco, junto do seu peito, junto do seu coração. Então a primeira coisa, o ensinamento racídico traz essa essência da Torá, que a primeira coisa que o ser humano ele precisa fazer é mergulhar em si mesmo, fazer a sua própria análise. É um ato introspectivo. Primeiro você. E nesse sentido,
ele recolher-se à sua própria essência e lá, neste ato, ele descobrir a sua centelha divina, a sua alma divina em conexão com a centelha divina de Deus. Nessa conexão. Essa descoberta confere o poder de derrotar o adversário mais obscuro e transformá-lo em algo bom e positivo. Por isso que o Rebbe disse ali, respondendo à carta deste homem, que ao tomar uma atitude administrativa, o seu sócio ficou com ódio mortal dele. E ele escreve ao Rebbe dizendo, o que eu faço? E a resposta do Rebbe foi, inculte no seu coração um amor profundo por ele. E o ódio vai desaparecer. Espontaneamente. E aqui nós estamos vendo a lição, a grande lição sobre arco e flecha em Lag BaOmer. Então, quando você puxa o arco, nesse sentido, você está puxando a flecha junto do teu peito, junto do teu coração. Então, antes de você lançar, nós temos aí 2 escopos, 2 focos, um bom e um ruim. Um de bênção e um de maldição. Ou seja, se você lançar sobre o seu adversário ou sobre o seu inimigo palavras de maldição, responder a uma agressão com agressão, você estará suscitando uma briga, uma fogueira que não é santa. Os nossos sacrifícios a Deus de elevação, que são ofertas de fogo a Deus, que significa, é o que nós estamos vendo nas nossas parashiot, nas nossas porções. Então esse sacrifício de elevação a Deus, esse sacrifício de fogo a Deus, é para queimar o nosso ego. É para queimar a nossa língua maldita, o Lashon Hará, a fofoca, o disque-disque, o mimimi, o blá blá blá, e por aí afora vai. Então o nosso sacrifício vivo a Deus de elevação, ele precisa ser queimado no altar de Hashem como um fogo santo, por uma oferta santa, que é as nossas vidas voluntariamente prestando a Hashem um sacrifício voluntário, as nossas preces diárias, o nosso estudo de Torá, a Tzedakah, as 7 leis universais, a nossa Teshuvá diária, são os nossos sacrifícios de elevação a Deus, que precisa ser queimados no altar de Deus para ser um incenso suave às narinas de Hashem. Então, nesse dia de Lag BaOmer, o 33º dia da contagem do Omer, que tem uma conexão com o Rabi Akiva e o Rabi Shimon Bar Yochai, é para que nós possamos realmente aprendermos essas lições. Então, antes de você lançar a flecha contra o seu inimigo, contra o seu adversário, ou mesmo contra o seu próximo, que não é inimigo, não é nada contra você. Às vezes você nutriu alguma inveja, alguma canelinha, alguma dorzinha de cotovelo por alguma razão contra aquela pessoa. Então, antes de você lançar essa flecha no ponto negativo, você tem que puxá-la junto do teu peito, junto do teu coração. Entrar dentro de si mesmo, como diz a mensagem da Hassidut sobre arco e flecha em Lag BaOmer. E nessa
buscar dentro de você a essência da centelha divina, que é a presença de Deus na tua vida. E quando você traz isso junto do seu peito e faz dessa forma, então a partir do momento que você solta a flecha, ela já não é uma flecha de maldição, ela já não é uma flecha de morte, ela não é uma flecha de destruição, ela não é uma flecha maldita, mas ela se transforma em algo bom, útil, para edificar, para abençoar e que é agradável aos olhos de Deus. Que significa você lançando sobre esta ou aquela, ou tantas pessoas quanto forem necessárias, você lançando sobre elas um Lashon Tov, uma língua abençoada, uma língua boa, que você manda, como disse o Rebbe, para aquele Senhor. Nutre um amor profundo por ele. E o ódio dele vai se extinguir automaticamente. Então, uma das grandes mensagens de Lag BaOmer é exatamente nesse dia, no 33º dia, quando cessou a praga que matou 24 mil discípulos, alunos do Rabi Akiva, porque veio o Lashon Hará. A flecha lançada uns contra os outros estavam envenenadas. Os seus alunos entraram em contradição com referência ao amor ao próximo. E isso trouxe para eles uma praga terrível. Então, durante esses dias, houve essa praga e morreram 24 mil no total. Não foi num dia só, foram vários dias, morreram 24 mil alunos do Rabi Akiva. E esta praga ela cessou no 33º dia da contagem do homem. Por isso temos o Lag BaOmer. É aprender antes de lançar a flecha, entre aspas, que corresponde à língua, antes de lançar a flecha contra quem quer que seja, primeiro recolha a flecha junto do seu peito, junto do seu coração, entre na sua própria essência e busque a centelha divina. A partir daí, você muda totalmente a visão. E então, sem sombra de dúvidas, bênçãos sobre bênçãos, você estará compartilhando com esta ou aquela pessoa. E automaticamente, isso sempre vai voltar. É um efeito bumerangue. É um efeito bumerangue. Você lançou, volta para você. Por isso, a mitzvah da Torá, ela diz, ame o teu próximo mais do que a ti mesmo. É o efeito bumerangue. Ele volta para você. Então, por isso, saibamos aprender as lições da Hassidut, as lições do nosso Rebbe, as lições do Rabi Akiva, as lições do Rabi Shimon Bar Yochai, para que nós possamos desfrutar daquilo que é bom, agradável e que nos traz a verdadeira felicidade. Lançamos, volta para nós, ok? Vamos para a nossa contagem do Homer, para continuarmos então a nossa live de hoje. Então hoje, né, do pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, nós estamos no 32º dia da contagem do Homer. Ao pôr do sol de hoje, até o pôr do sol de amanhã, é que nós estamos no 33º dia da contagem do Homer. Então, ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, é aí que nós entramos em Lag BaOmer. Hoje vamos comentar algumas coisas, amanhã também voltaremos a comentar algumas coisas a mais, ok? Baruch Hashem, temos aí o Luiz Ribeiro, a Rita de Cássia Torres, a Ana Eustáquio, o Paulo e a Renata Xavier, já falamos. Temos aí, quem mais?
Baruch Hashem, deixa eu ver aqui. A Cibele, a Deniglésia, Cardoso Menezes, Luiz Ribeiro, Baruch Hashem, o Danilo da Silva, Shalom, Shalom, né? A Maria Luísa Freitas também está aí conectados conosco, Baruch Hashem. Vamos para a nossa contagem do Homer, ok? Então vamos lá, conte o Homer. Hoje são 32 dias que perfazem 4 semanas e 4 dias do Homer. Hoje nós estamos em Netzach de Hod, ou seja, nós estamos em tolerância na humildade. Examine a força e a tolerância de sua humildade. Pergunte-se, minha humildade suporta desafios? Sou firme em minhas posições ou me dobro em nome da humildade? Humildade e modéstia não deveriam fazer a pessoa sentir-se fraca e insegura. Netzach de Hod, ou seja, tolerância na humildade, sublinha o fato de que a verdadeira humildade não o transforma num capacho para os outros pisarem. Ao contrário, a humildade o torna resistente, né? Então, cuidado com essa questão aí, né? No politicamente correto, tem muita gente que acha aí que as pessoas humildes é para levar tapa na cara e oferecer a outra. Isso não existe. Isso daí é fake news, isso é falácia, certo? Tem aqueles outros que falam lá que ser uma pessoa humilde é aquela que todo mundo vem, descarrega o esgoto e tá tudo certo, depois ele vai embora e você que fica aí tudo sujo e lameado. Não é isso. Então, tem gente que acha que ser humilde é ser um capacho, onde todos vêm limpar os pés sujos e depois vai embora e você fica aí tudo sujo. Não. A humildade, ela é muito contrário disso. A humildade é resistência, certo? É ser resistente. Então, toda e qualquer atitude de outros que venham querer impor sobre nós a quebra dos mandamentos de Deus, aí que entra o poder da humildade. O poder da humildade, da tolerância na humildade. É você ser humilde, dependência total de Deus, e tolerância, ser resistente. Fulano, aqui não. Nessa casa aqui, ó, tem um dono. Tem um senhor nessa casa aqui. Só ele que manda aqui. É o meu Criador, o meu Deus, o meu Redentor. Aqui não tem nada desse negócio de vir limpar os pés, não. Não sou teu capacho, não. A porta é a serventia da casa. Quer conversar com humildade? Vamos conversar. Quer afrontar o meu Deus através da sua arrogância comigo? Vai perder seu tempo. Eu sou humilde, mas não sou burro. Eu sou tolerante, mas eu não tenho sangue de barata nas veias. Cuidado com o que pergunta e cuidado com o que você fala. Eu conheço as respostas e tenho respostas para te dar. Vamos falar com humildade? Sim, vamos conversar com humildade. Beleza, vamos sentar. Somos 2 amigos. Vamos lá. Vamos conversar, uma boa conversa que edifica tanto a você quanto a mim. E juntos nós dependemos do único Deus. Aí você bate um papo legal com a pessoa e ela vai sair rejubilante e você fica rejubilante. Agora, se você dá uma de covarde, se você dá uma de capacho, né? As pessoas podem aprontar o que quiserem, então você não ganhou nada, você só perdeu. E ainda por cima, nessa humildade, entre aspas, aí, covarde, você ainda envergonhou o seu Deus. Isso não é bom.
Isso não é bom. Então, por isso, tolerância na humildade é sermos resistentes. Então, se falam para nós, cala a boca, não fala mais de Deus, nem da Torá, nós vamos calar a boca, nós vamos à semelhança de tantos outros heróis da Bíblia e do tempo contemporâneo, como o Rabi Akiva, não se intimidou diante das determinações autoritárias, ditatoriais dos romanos, logo após a destruição do segundo templo em Jerusalém, que permaneceu Jerusalém e os judeus debaixo de um domínio do Império Romano, que foi um domínio terrível. Muitos morreram. Lembra aquelas ilustrações, filminhos daqui, filminhos dali, que falam, né, que nas arenas eram jogados, né, as pessoas para serem comidas por bestas feras, etc. e tal lá? Fantasiaram muita coisa ali, né, para tirar a visão de que quem eram os mortos eram judeus religiosos. Contaram uma história e depois de 2000 anos ainda contam a mesma história e continuam enganando as pessoas. O Império Romano não perseguiria os seus. O Império Romano, que vem, né, posteriormente muda a sua capa e decreta a partir de hoje a religião oficial do Império Romano é o cristianismo, o mesmo que foi lá destruir o templo em Jerusalém no ano 69 da nossa era comum, que mataram tantos judeus de formas cruéis, uma pior do que a outra, que o sangue dos judeus corriam dentro do templo e pelas escadarias do templo. Não foram cristãos que foram mortos ali, foram judeus religiosos. Por isso que nós vemos aí, né, na história dos papas ultimamente aí, nós vimos aí 2, 3 papas aí pedindo perdão aos judeus pelas atrocidades que eles cometeram contra os judeus. Está registrado na história. Eles declararam, os meios de comunicação registraram. Eles não somente falaram, como eles também expediram comunicados, cartas oficiais, pedindo desculpa pelas atrocidades que eles cometeram contra os judeus. Então, nós não somos capachos. Então, nesse sentido, nós precisamos continuar resistentes. Porque o nosso Deus, o único Deus que está acima de tudo e de todos, que é o único supremo, aquele que não é aquele que não é 2 nem 3, ele é um e único, indivisível, ou seja, ele não é dualidade e nem trindade. Ele é errad, um e único. Ele também não é homem e nem filho do homem, ou seja, Deus ele não nasceu e nem morreu. E muito menos nem ressuscitou, porque ele nem nasceu nem morreu. Como que vai ressuscitar? Entendeu? Então, a fé que mais de 5.000 anos tem trazido até aqui a história do único Deus, ela precisa continuar para que o justo Mashiach se revele e traz a redenção final. Pergunte-se, minha humildade é percebida como fraqueza? Faz com que outros tirem vantagens de mim? Exercício para o dia. Demonstre a força de sua humildade iniciando ou participando ativamente numa boa causa. Ok? Hoje nós estamos no 5º dia da semana, portanto nós estamos aí no 5º dia do Shabat, e nós estamos vendo essa semana com breves comentários a respeito das 7 leis universais, certo? Então nós já vimos o primeiro mandamento universal,
reconhece que existe apenas um Deus. O segundo, respeite o Criador. O terceiro, respeite a vida humana. O quarto, respeite a instituição do casamento. Hoje nós vamos ver a quinta lei universal, respeite a propriedade alheia. Amanhã veremos a sexta, respeite todas as criaturas. E no sétimo dia da semana estaremos vendo então a sétima lei universal, né? Estabeleça tribunais de justiça. A nossa quinta lei, né, universal de hoje diz: respeite os direitos e a propriedade dos outros, não furte, não roube. Seja honesto em todos os seus negócios. Ao confiar em Deus, em vez de em nosso próprio julgamento, expressamos nossa confiança nele como provedor da vida, né? Aqui o sentido simples significa, ó, quem te sustenta? Ah, é o meu negócio, então não é Deus? Quem te sustenta? É o meu bolso, meu dinheiro. Ah, então não é Deus? O que te sustenta? Eu trabalho que nem um doido. Então o doido é que sustenta você, não é Deus. Então nesse sentido, os sábios dizem, ó, seja honesto em todos os seus negócios, ponto. Ou seja, trabalhe de forma correta, honesta, transparente. Em seguida, ao confiar em Deus, então você está dizendo, o meu sustento vem de Deus. É Ele que me dá sustento. E Ele age de formas diversas, mas é Ele que me dá o sustento. Ponto. Acabou. Em seguida, devemos procurar ganhar nosso sustento com dignidade e não através de meios falsos e ilícitos, né? Então temos aí, por exemplo, o dono de um posto de gasolina. Então lá, chega lá um cliente e fala, coloca 10 litros de gasolina. Ele coloca, a bomba lá está marcando 10 litros. Mas se o Imetro passar por lá e for fazer a medição exatamente naquele momento, haverá de fato ali 10 litros ou menos de 10 litros? A balança de um negócio, de uma venda, lá pesa 1 quilo, 1 quilo de arroz. Se o Imetro passar exatamente naquele momento e for fazer a medida oficial, do peso oficial, vai ter de fato ali 1 quilo? Ou vai ter menos de 1 quilo? Então, devemos procurar ganhar nosso sustento com dignidade e não através de meios falsos e ilícitos. Esses são alguns exemplos, mas existem inúmeros exemplos para se dar aí como que nós devemos ganhar a nossa vida de forma transparente, com dignidade e honestidade. Violar a propriedade alheia constitui um ataque fundamental à dignidade de nossos semelhantes. É aquela questão de entrar em residências, por exemplo, ou entrar dentro de uma casa comercial, né, que é propriedade de alguém do mesmo jeito. Então, dentro dessa forma, entrar dentro de uma propriedade alheia, seja casa, seja uma casa comercial, seja um sítio, fazenda, ou seja, toda e qualquer propriedade alheia, todo e qualquer ataque contra essa propriedade e aqueles que ali se encontram, então é um ataque fundamental à dignidade de nossos semelhantes. Então quem faz isso daí, ele não tem respeito para com o seu próximo, com o seu semelhante. Além do tribunal terrestre, tem o tribunal celestial. A conta, ela vem uma hora, e a hora que a conta chega, tem que pagar. E finalmente, né, essa atitude, ela gera a anarquia, lançando o homem às profundezas do egoísmo e da crueldade, né? Então as pessoas que não se corrigem desses atos, né, seja nos negócios, seja aquele que se torna realmente um violador das leis e se torna também um criminoso no sentido de furtar, roubar as pessoas, a propriedade alheia, se ele não se corrige, ele gera uma anarquia e dessa forma ele é lançado nas profundezas do egoísmo e da crueldade. As coisas não ficam bem para o lado dele não, ok? Então, vamos para a nossa quinta leitura de hoje. A nossa quinta leitura é
é rápida hoje, é curtinha, e nós em seguida vamos aí ver alguma coisa sobre a leitura e vamos aí para os nossos comentários de hoje de Lag BaOmer, ok? Então a nossa leitura de hoje, a nossa quinta leitura, está no livro de Levítico, capítulo 23, a partir do versículo 23 até o versículo 32. Então, nesses versos aqui, nós vamos ver a respeito de Rosh Hashanah, ou Rosh Hashanah, e Yom Kippur, o dia do perdão, ou o dia da expiação, literalmente falando também, né? Então, diz assim, Deus falou a Moshe dizendo, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, o primeiro dia do 7º mês será um dia de Shabat para vocês, quando vocês recitarão versículos que relembrarão o sacrifício de Tzahak e que mencionarão o toque de shofar, é uma celebração sagrada. Não façam qualquer trabalho manual nesse dia, tragam uma oferenda de fogo a Deus. Então, sobre o Rosh Hashanah, o primeiro dia do primeiro mês, que ficou conhecido como o mês de Nissan, estamos falando aí do ano novo, né? O ano novo civil, que é normalmente falado dessa forma, que é o ano 5.781 que nós estamos, ok? Então é a celebração nesse dia, recitarão versículos, lembrando, né, do sacrifício de Tzahak, né? O Avraham Avinu, ele levou Tzahak, o seu primogênito, o seu único filho, para ser sacrificado no monte. E em seguida nós temos a questão do toque de shofar, que foi exatamente o carneiro que apareceu lá no lugar para ser sacrificado no lugar de Tzahak, e o chifre do carneiro, ele é o shofar que se transformou em shofar, o grande toque de shofar, no sentido de relembrarmos tudo aquilo que aconteceu com Tzahak. Também diz para não fazermos um trabalho manual e para trazer uma oferenda de fogo a Deus. Só recordando, toda oferenda de fogo está se falando e se referindo, sem sombra de dúvidas, a sacrifício de elevação, né? Mais para frente, né, no próximo livro da Torá, nós estaremos encerrando a próxima semana o livro de Levítico, o terceiro livro, e vamos para o quarto livro da Torá, dos 5 livros, no livro de Números, Bamidbar. E lá nós vamos ler e estudar a respeito dessa questão aqui específica. Trago uma oferenda de fogo, de elevação a Deus, lá no capítulo 29, onde nós estaremos vendo aqui com referência específica ao Rosh Hashanah. Então lá nós estaremos vendo, né? Vamos entrar em mais detalhes lá na frente, ok? Mas lá nós teremos, né, o pedido de Hashem para trazer em Rosh Hashanah 7 cordeiros, que não é para sacrifício de perdão de pecados. Só recordando, cordeiro nunca foi sacrifício para perdão de pecados, né? Foi mais um engodo, né, do Império Romano que trouxe aí a respeito dessa questão, né, de cordeiro que tira o pecado do mundo. Biblicamente não existe essa expressão. E os 7 cordeiros que são trazidos aqui em Rosh Hashanah, exatamente para elevação, aproximação a Deus, não para perdão de pecados, né? E nós vamos ver lá que em Rosh Hashanah é pedido, requerido por parte do Eterno, o cabrito para perdão de pecados. Versículo 26 até o versículo 32, Yom Kippur, o dia da expiação. Deus falou a Moshe dizendo, o 10º dia do 7º mês será um dia de expiação para vocês, mas ele somente esperará por aqueles que retornarem a Deus, arrependimento e retorno a Deus. É uma celebração sagrada quando vocês devem afligir-se e trazer uma oferenda de fogo para Deus. Não façam nenhum trabalho nesse dia, é um dia de expiação, quando vocês ganham expiação diante de Deus, o seu Deus. Se alguém não se aflige nesse dia, será extirpado do seu povo, significando que se alguém faz algum trabalho nesse dia,
eu o destruirei do meio do seu povo. Não faço nenhum trabalho. Este é um estatuto eterno para todas as gerações, em todos os lugares onde vocês possam viver. Ele é um dia de descanso completo para vocês, em que vocês devem se afligir. Não devem guardar este dia. Aliás, vocês devem guardar este dia de descanso a partir do anoitecer do 9º dia do mês até a noite seguinte. Ou seja, a partir do anoitecer do 9º dia até o anoitecer do 10º dia. E aqui nós encerramos então a nossa quinta aliyá, ok? Então vamos para a nossa questão Lag BaOmer. Ao pôr do sol de hoje até o pôr do sol de amanhã, nós entramos no 33º dia. Lag BaOmer conhecido como 33º dia da contagem do Homer, ok? Vamos ver o que o Rebbe nos fala sobre o verdadeiro amor, com referência a essa questão que envolve Lag BaOmer, Rabi Akiva especificamente. Vamos ver aqui o que nos fala o nosso Rebbe Menachem Mendel. Ele fez, uma saudação e uma bênção no dia 19 de maio do ano de 1970. E ele trouxe esta saudação e esta bênção com o título Verdadeiro Amor. Então, falando aos judeus ali no Brooklyn, nos Estados Unidos, e para os judeus do mundo inteiro. E através dos judeus, essa mensagem sobre verdadeiro amor sendo externado às nações da terra. Então diz assim: saudações e bênção. Fiquei contente ao saber das atividades para o próximo e auspicioso dia de Lag BaOmer. Que seja a vontade de Deus que tudo corra com sucesso. E sucesso, neste caso, significa que essas atividades irão estimular a cada um de vocês poderes adicionais e vitalidade para seguirem em frente com o estudo da Torá. Torá Haim, Torá da vida, o guia na vida diária, uma vida digna de ser vivida, o tipo de estudo que leva à ação, ou seja, o cumprimento dos mandamentos pelas quais todo judeu deve viver. A história de Lag BaOmer, como é relatada na própria Guemará, é bem conhecida. Nossos sábios nos dizem que os discípulos de Rabi Akiva foram assolados por uma peste porque não foram respeitosos uns com os outros. Mas no 33º dia de Sefirá, Lag BaOmer conhecido, a peste cessou. Como no caso de todas as histórias da Torá, que são também parte da Torá, significa instrução. A história dos alunos do Rabi Akiva contém uma lição para cada um de nós, especialmente estudantes, meninos e meninas. Para começar, como a Guemará atesta que eles eram discípulos de Rabi Akiva, fica claro que eles mereciam esse título. Isso significa que eles eram pessoas dedicadas à Torá, aos mandamentos com devoção, diligência e também com Mesirat Nefesh. Mesirat Nefesh, que significa auto-sacrifício. Como o grande Tana e elogiado sábio os tinha ensinado. A sua falta de respeito uns com os outros não deve ter sido devido às questões triviais, mas sim motivada pelo alto nível espiritual como discípulos de Rabi Akiva. Ou seja, os sábios dizem que os alunos, os discípulos de Rabi Akiva, eles não eram negligentes, eles não eram pessoas rebeldes, eles eram também mestres, eles também eram lideranças. Mas o alto nível espiritual deles, aliás, o nível espiritual deles, segundo os sábios, era muito elevado. Então, cada um achava que o seu alto nível espiritual e de conhecimento era mais elevado do que o outro.
né? Então eles eram realmente pessoas que estavam muito, muito elevados espiritualmente. A explicação da conduta é encontrada nos ditos dos nossos sábios de abençoada memória, que as pessoas geralmente têm mentes e conceitos diferentes. Cada indivíduo, portanto, tem a própria abordagem ao servir a Deus, estudar a Torá e cumprir as mitzvot. Por exemplo, uma pessoa pode fazer isso basicamente por amor a Deus. A outra, ela pode obedecer os mandamentos de Deus pelo temor. Uma terceira pessoa, ela pode obedecer os mandamentos de Deus pelo senso de completa obediência e submissão à vontade de Deus, ponto. E assim por diante. Embora na prática todas elas, é claro, observam completa e meticulosamente a Torá e os mandamentos da vida diária. Aquele que faz por amor, aquele que faz por temor, aquele que faz por um senso completo de obediência e submissão à vontade divina, né? Eles estão agindo pelo mesmo propósito e na base da Torá. Ora, sendo discípulos de Rabi Akiva, eles certamente eram homens da verdade. Isso ninguém tira, esse título ninguém tira deles, homens da verdade, que serviam a Deus com total sinceridade e devoção, que permeava todo o ser deles, ou seja, esses discípulos do Rabi Akiva, o ensinamento era tão profundo e tão elevado que eles respiravam Torá e exalavam Torá, não somente no falar, mas nas suas ações, mas também não somente pelo falar e pelas ações, os poros deles exalavam a Torá. Então o alto nível deles espiritual era demais, certo? Ora, sendo discípulos então do Rabi Akiva, eles eram homens da verdade, que serviam a Deus com total sinceridade e devoção, que permeava todo o ser deles. Assim, parecia a cada um deles que sua abordagem particular era mais correta do que a do outro. E todo aquele que não tinha atingido esse nível estava carente em perfeição. Além disso, sendo discípulos de Rabi Akiva, que ensinava ama teu próximo como a ti mesmo, esse é o grande princípio da Torá. Eles não estavam contentes pessoalmente para incrementar na própria maneira de servir a Deus, mas eles desejavam partilhar isso com os amigos e tentavam influenciá-los a seguir o seu caminho. Vendo que os outros estavam relutantes em aceitar a sua particular abordagem, o meu jeito, né? Então, o outro não aceitava o meu jeito e eu não aceitava o jeito da abordagem do outro. E nisso, um foi entrando em choque, um contra o outro. E nesse sentido, foi faltando ame o teu próximo como a ti mesmo. Tendo em vista esses acontecimentos, podemos ver que a história de Lag BaOmer, na Guemará, nos ensina qual deveria ser a conduta de todos e cada um de nós, a instrução que temos que aprender nesse sentido. Primeiro, servir a Deus, estudar a Torá e cumprir os mandamentos, tanto os mandamentos entre um homem e o outro, quanto os mandamentos entre o homem e Deus, devem ser aperfeiçoados com verdadeira inspiração e vitalidade, que permeiam o todo da pessoa e a sua conduta diária. Ou seja, o que nós podemos aprender aqui é que realmente o servir a Deus, estudar a Torá, cumprir mandamentos, né? Tanto os mandamentos no relacionamento com o próximo, como nos mandamentos do nosso relacionamento com Deus, nós precisamos aperfeiçoar isso e realmente viver com uma inspiração e vitalidade, vigor, viver essa fé, essa emuná, essa confiança em Deus. E para permear todo o nosso ser, né? Dessa forma, respirar, né? Aspirar Deus, né? Respirar, exalar, tudo nos olhos, nos pensamentos, no falar, no procedimento, na conduta, tudo
tem que ser revelado Deus em nós e através de nós. Na segunda questão, né, além disso que acabou de ser dito, obviamente a grande mitzvah de amar o próximo como a si mesmo também deve ser cumprida com a maior vitalidade e de maneira plena. Ou seja, você precisa amar o seu próximo sem medidas. E esse amor tem que ser autêntico, verdadeiro, leal. Vivendo tudo isso daqui, tanto na primeira abordagem como nessa segunda abordagem. E a terceira abordagem diz, juntamente com o acima, ou seja, juntando os dois princípios aqui acima, a pessoa deve olhar com bondade e respeito o seu próximo, que é plenamente comprometido com a Torá e os seus mandamentos, mas difere somente na maneira de rezar, seja por amor, seja por reverência, etc. e tal. Ou seja, cada um tem o seu estilo de amar a Deus. Um exemplo bem simples, vamos dizer assim. Um exemplo bem simples, né? Um diz assim, amém. Outro diz assim, amém, vê amém. Um diz um amém, outro diz dois. Aí o outro vem, um terceiro diz três. Aí um diz, peraí, pô, tem que ser um só. Aí o outro diz, não, que um só, tem que ser dois. Onde já se viu falar uma vez só o amém? Aí vem o terceiro e diz, que isso? Vocês dois estão para baixo, tem que ser três. Um exemplo simples para dizer o seguinte, o respeito uns para com os outros é importante. É a questão da tolerância na humildade, no sentido de que, se estamos na mesma jornada, se estamos na mesma abordagem de servir a Deus, nós temos que ter esse respeito mútuo. É inadmissível um Benei Noach falar mal de um Benei Noach. É muito mais ainda inadmissível. Acrescento até aqui um detalhe. À beira da loucura, um Benei Noach falar mal da sua liderança rabínica. Está beirando a loucura. Por isso, os ensinamentos de Lag BaOmer são profundos e elevados. E a nossa jornada monoteísta, com base no judaísmo, como não judeus, ombro a ombro com judeus, nós precisamos aperfeiçoar essa nossa jornada diariamente. Diariamente. Não é momento para se brincar, entre aspas, de crente. Se nós estamos numa nova jornada, e dentro dessa jornada encontramos o verdadeiro monoteísmo bíblico, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia, onde temos uma liderança rabínica, então nós temos que levar isso muito a sério. Muito a sério. Sobre Lashon Hará, já foi dito extensivamente nos últimos dias. Então, se você está perto de alguém que fale mal de um Benei Noach, então o repreenda. Se ele não aceitar a tua repreensão, aparta-te dele. Não é uma boa companhia. E se alguém, ainda por cima, fala Lashon Hará contra o rabino, aí piorou a situação. Aí você tem que correr 2 vezes a mais a distância longe dessa pessoa. É perigoso. É perigoso. Então, nossa jornada monoteísta, ela precisa ser com seriedade. Por quê? Porque Deus diz assim, sede santos, porque eu sou santo. Entendeu?
Continuando, uma instrução completa sobre o acima já mencionado, mesmo se alguém encontrar, seja um judeu ou não judeu, judeu com judeu, não judeu com não judeu, que ainda não atingiu o nível adequado de serviço divino, mesmo assim deve abordá-lo com respeito e afeição, segundo o ensinamento de nossos sábios. Julgue toda pessoa favoravelmente. Por isso, a primeira conversa com essa pessoa que não está num bom nível espiritual e está ainda com Lashon Hará, então, primeiramente, julgue essa pessoa favorável. Ele tem uma centelha divina, vamos ver se essa centelha divina ele deixa brotar e ele faça techuvá e vamos andar juntos. Então, por isso, é necessária essa primeira abordagem dessa forma. É necessário ter em mente que a pessoa que carece de comprometimento, né, talvez não seja responsável e que simplesmente possa não ter tido a oportunidade de receber a educação adequada dentro da palavra. Então, por isso, julgue primeiramente toda pessoa favoravelmente. Então, pode ser que ela não teve o conhecimento que você já teve. Pode ser que ela não teve a oportunidade, não teve o favor de alguém de poder chegar a esse conhecimento que você chegou. Então, a princípio, a abordagem ela é realmente por amor a Deus e por amor ao próximo. Você julga a pessoa favorável e com tolerância na humildade, ou seja, realmente não sendo fraco, né? Não sendo um capacho, mas você vai falar com humildade, simplicidade, mas com autoridade da palavra para falar a essa pessoa, para ver se essa centelha divina ele deixa realmente aflorar, pegar fogo e ele possa somar contigo nessa jornada monoteísta. Agora, se a pessoa não quer nada com nada, então não perca tempo, vai para frente, tem mais gente lá. Então, pelo contrário, num caso assim, deve-se ter mais pena da pessoa e é necessário fazer o maior esforço para ajudá-la a se aproximar e fazê-lo com amor, respeito e de maneira agradável. À medida que a pessoa ela vai aceitando a boa conversa, a boa palavra da Torá, você precisa continuar com essa paciência, tranquilidade, perseverança, para que realmente seja uma pessoa a somar, né? Que o grande Rabi Shimon ben Yochai, que considerava Lag BaOmer como seu dia de júbilo pessoal, seja um exemplo e inspiração a todos nós, pois ele disse que estava preparado para dar todos os seus méritos para salvar o mundo inteiro do julgamento. Está escrito isso lá na Sukkah 45b. Em outras palavras, ele estava preparado para doar-se completamente a uma pessoa que não tivesse méritos próprios, a quem ele jamais encontrara, e que talvez estivesse do outro lado do mundo. Muito mais, então alguém deveria estar pronto a dar de si mesmo em benefício dos entes próximos e de todos os amigos. Então esse é o exemplo, né, do Rabi Shimon ben Yochai, né? Ele estava pronto a amar o próximo muito mais do que a si mesmo, né? Que Deus abençoe todo e cada um de nós em meio a todo o nosso povo, tanto judeus como não judeus, para que vivam e ajam de acordo com o espírito de Lag BaOmer, como foi mencionado, o que os façam com a maior Ahavat Israel, amor a Israel, com júbilo e alegria no coração, e que se esforcem cada vez mais em todos os seus empreendimentos para apressar a concretização das palavras da Sidrá da semana, Lag BaOmer. Quebrarei as barras do teu jugo, o exílio, e te elevarei em cumprimento da verdadeira e completa Geulá, através do nosso justo Mashiach, com bênção para sucesso e boas realizações, no acima citado, assim na mensagem Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. Então aqui ele expressa para nós com referência o verdadeiro amor. Ame o próximo,
mais do que a si mesmo. Ok? Vamos entrar agora numa questão chamada poder feminino. Isso é interessante, poder feminino. Não estamos falando, voltamos a falar, né? Não estamos falando aqui sobre movimento feminista. Deixa essa questão para lá, tá? Nós estamos falando vamos falar sobre o poder feminino, o poder da verdadeira mulher, né? Deus criou homem e mulher. Então, Rabi Akiva, o grande homem, um grande herói, um grande erudito, um grande sábio. Os nossos sábios, eles falam que sempre atrás de um grande homem há uma grande mulher. Por que essa expressão, né? Atrás de um grande homem há uma grande mulher? É porque realmente, desde o princípio, o homem ele é o cabeça da família, é o cabeça da mulher. Mas a mulher, ela é, sem sombra de dúvidas, ela é a coroa do marido, do homem. Ela na realidade, ela acaba sendo a glória e a luz do homem. Por isso, Salomão em Provérbios, ele escreveu: a mulher sábia, ela edifica o lar. A louca destrói o lar. Então, na realidade, lógico que toda regra tem sua exceção, mas desde o princípio, quando Deus formou a mulher, ele deu a ela dons especiais, maravilhosos e muito elevados. Por isso, a mulher, dentro do campo judaico, a mulher é chamada a luz do lar. Ela é chamada a base da família. É interessante isso, não é? O homem, ele acha que é o bambambam, e não é. O homem acha que ele é só porque ele é o cabeça, né? Ele acha que ele manda. E não é bem assim. Dentro de uma visão judaica da palavra, obviamente, o homem, ocupando a sua posição que Deus determinou, a mulher ocupando a sua posição que Deus determinou, nós vamos ter aqui o quê? Equilíbrio, harmonia, e nós vamos ter a junção. Por isso disse Deus, não serão dois, serão um só. Numa linguagem física que entendemos, é essa expressão, atrás de todo grande homem há uma grande mulher. Mas na realidade, dentro do nível espiritual da palavra, os dois estão aqui, ó. E nessa fusão está aquilo que Deus disse, não serão dois, serão um só. Mas cada um precisa ocupar a sua posição, para não ter choques, ok? Então, o poder feminino aqui, nós vamos ver exatamente sobre quem é esta mulher atrás de Rabi Akiva. Então diz assim, segundo os nossos sábios, Lag Baomer marca a sobrevivência dos discípulos do Rabi Akiva no primeiro século da Era Comum. Isso aconteceu logo após a destruição do segundo templo, no ano 69 da nossa Era Comum, pelo Império Romano, após uma praga que dizimou os seus alunos. Esses mesmos alunos, junto com seu mestre, avivaram e perpetuaram a continuidade da Torá oral. Entre estes, houve o Rabi Shimon Bar Yochai, que é o autor do Zohar, e o elo vital na transmissão da luz interior da Torá e a Kabbalah. O Talmud declara que esses discípulos resguardaram a Torá naquela época. Ao conhecermos mais sobre a vida do Rabi Akiva, podemos compreender o quão significativa foi a influência feminina neste período crítico da história judaica. O Talmud nos relata sobre as circunstâncias familiares
deste grande sábio e destaca que atrás de sua subida de pobre e ignorante pastor, que era de ovelhas, à fileira dos maiores eruditos do povo judeu, estava uma mulher, sua fiel e corajosa esposa, de nome Rachel. Rachel era filha de um dos homens mais ilustres e mais ricos do seu tempo naquelas cercanias. Sentiu o grande potencial do simples rapaz que trabalhava para seu pai. Ou seja, quando Rabi Akiva, que era um pobretão, ele não tinha cultura nenhuma, então, portanto, ele era um ignorante, nem ler Torá ele não sabia ler, certo? E ele começou a trabalhar ali como pastor para o pai de Rachel, do seu gado ovino. E Rachel, num belo dia, ela olhou para aquele rapaz que estava trabalhando, e quando ela olhou para ele e viu ele trabalhando, ela percebeu que havia algo especial naquele rapaz. Ela discerniu algo especial na vida daquele rapaz, chamado Akiva. E ao mesmo tempo, ao perceber isso, ela falou: eu vou me casar com ele. Interessante que os ignorantes, no sentido de falta de conhecimento bíblico, muitos seguidores de alguns segmentos religiosos dizem que a mulher no chamado Antigo Testamento não tinha valor algum. Que ignorância! Falavam que o Antigo Testamento, os homens eram tudo machista. Aí depois vem um monte de coisaísta, né? Machista, bicicletista, taxista. Não tinha essas coisas lá naquele tempo, né? Mas se tivesse algum certo movimento lá na época, eles iriam chamar, né, assim sucessivamente. Como não tinha nada dessas coisas lá atrás, mas na modernidade tem essas coisinhas aí, né? Então andaram titulando, né, por várias décadas aí, titulando, né, o chamado Antigo Testamento como uma época de machista, uma época que os homens não respeitavam as mulheres, que as mulheres eram apenas objetos sexuais, que as mulheres não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uma ignorância, uma burrice sem tamanho por falta de conhecimento bíblico. Sara viu o que Abraão não viu. Rívica viu o que Isaac não viu. Leia e Rachel viram o que Jacó não viu. E elas influenciaram esses patriarcas, esses grandes homens da história judaica, de forma positiva. Ou seja, a mulher sábia edifica o seu lar. Então, biblicamente, sempre tivemos heróis e heroínas. Tivemos grandes homens sábios e surpreendentes, maravilhosas e grandes mulheres sábias na história do povo judeu, na história bíblica e na história do povo judeu. Como nós estamos vendo aqui no caso de Rachel, aquela que botou o olho em Akiva e disse: ali tem algo especial, ali tem o potencial que está adormecido. E vejam bem, né? Diziam que a mulher não era taxada, né? Desprezada, humilhada, e os homens eram machistas. Ela que foi pedir a Akiva em casamento. Não foi a Akiva que pediu ela em casamento. Ela que foi lá e pediu ela em casamento. Vejam bem, né, como é maravilhoso podermos ver com os olhos clínicos de Deus na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e ao mesmo tempo vermos a história do povo judeu. Para a nossa edificação, o nosso aperfeiçoamento na nossa jornada. Então, Rachel, ela olhou para Akiva. Ela falou: peraí. Chegou para ele e falou: você quer casar comigo?
Que isso? Para com isso. Eu sou machão, sou machista. Mulher vem me pedir em casamento? Negativo, é eu que tenho que pedir você em casamento? Eu sou machão. Não, essa não foi a resposta dele. Ele simplesmente, com humildade, disse para ela, falou, não brinca comigo. Quem sou eu para casar contigo? Você é a filha do meu patrão é milionário. Eu não sou um Zé Ninguém. Eu sou apenas um pastor de ovelhas aqui. Sou pobretão, não tenho dote nenhum para te dar. Não tenho sequer um teto para oferecer para você. Eu não sou nada, não tenho nada. Como que eu vou casar com você? Para com isso, não brinca com os meus sentimentos. Obviamente, ele já tinha dado aquela olhadinha para Rahel, né? Certamente ele já passou pela cabeça dele, oh meu Deus do céu, como que eu gostaria de ser rico para poder casar com essa moça. Né? Certamente deve ter passado pela cabeça dele, né? Mas não, ele ficou no cantinho dele. Ela tomou a iniciativa. Ela foi até ele. Quer casar comigo? Aí quebrou as duas pernas de Akiva, aí tremeu as pernas, balançou, e só não caiu diante dela mesmo, porque ele teve que se segurar no cajado ali, que era pastor de ovelha, para não cair, né? A emoção era muito grande. Mas quando ele disse para ela, eu não sou ninguém para casar contigo, esquece isso. Ela falou assim, eu caso com você, se você fizer somente uma promessa. Aí o Akiva, né, falou para ela, falou assim, essa conversa é muito séria, moça. Você está falando com muita seriedade isso. E ela falou, mas não estou falando brincando, eu estou falando sério. Se você quiser casar comigo, só tem uma coisa que eu vou te pedir. Só uma coisa que eu vou te pedir. O que é? Ela disse que você estude a Torá. Hã? Sim, que você estude a Torá. Que você se dedique a estudar a Torá. Falou, mas como? Só isso? Ela falou, só. Só isso. Ele falou, meu Deus do céu, casa agora contigo, moça. E então eles se casaram. Primeiro, precisava da aprovação do pai. O pai ia dar aprovação. Um Zé Ninguém, não tem aonde morar, não tem dinheiro, não tem nada. Mal tem a roupa que veste no corpo, quer casar com a minha filha? Eu, um milionário? Eu tenho condições de oferecer para minha filha um casamento que dure mês inteiro. Eu tenho condições de arrumar o maior rico da nossa comunidade, ou de onde quer que exista aí, um casamento para minha filha digna dela. Não de um pé rapado igual você, rapaz. Mas a filha falou, pai, é com ele que eu quero casar. E é com ele que eu vou me casar. Qual foi a reação do pai? É isso que você quer? Sim. E não arredo mão disso. É com ele que eu vou me casar. Com ou sem o seu consentimento. Então tá bom. Então você vai casar com ele. Ok. Então a partir de agora você está deserdada. Você não tem mais casa, não tem mais pai, não tem mais mãe, não tem um centavo do meu dinheiro. E pode sair com a roupa do corpo. Tudo bem, pai. Até mais ver. E foi embora. Como diz o ditado, uma mão na frente, outra atrás. E foram viver a sua vida. Num determinado dia,
Rabi Akiva, no seu conflito interior, ele encontrou num riacho próximo, ele encontrou ali um lugar em que havia um pingar de água, gota a gota, e debaixo uma pedra. Ele percebeu que aquela pedra estava escavada pelo gotejar da água. Então ele olhou, pensou, meditou e disse: se de gota em gota a água caindo sobre a pedra, ela conseguiu escavar a pedra, então eu conseguirei entender a Torá. E vou me dedicar à Torá como a minha querida e amada Rachel pediu. E por isso que dizem, né, que o ditado da água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, diz que esse ditado saiu exatamente dessa questão do Rabi Akiva. E ele se dedicou ao estudo da Torá. E ao dedicar-se ao estudo da Torá, ele acabou então realmente ele acabou realmente se tornando um grande erudito da palavra, da Torá e dos grandes ensinamentos da Torá. Os nossos sábios falam que, inclusive, devido a essa privação que eles foram submetidos, né? Então teve alguns episódios, né, que são ditos para realmente fortalecer a nossa confiança em Deus. Um deles foi que Rachel, os seus lindos cabelos, ela chegou a vendê-los para que pudesse sustentar o Rabi Akiva, né? Sobre as questões da casa, sobre a questão dele estudar e assim sucessivamente, né? Que ela vendeu seus próprios cabelos para poder ajudar nessas privações que eles estavam passando devido a ela ser deserdada pelo pai. E também, né, num determinado momento, eles estavam lá onde ele estava trabalhando, em outra localidade, e o lugar para eles dormirem era lá no estábulo, onde tinha lá o feno que os animais comiam, e eles deitavam, dormiam no feno. E ali o Rabi Akiva, numa das suas conversas com a sua esposa, né, puxa vida, né, que situação que eu coloquei você, né? Então, mesmo antes de acontecer qualquer comentário, então apareceu uma outra pessoa, um outro homem, e chegou para Akiva e disse: por favor, eu e a minha esposa, nós não temos aonde deitar, nós não temos nem palha, nem feno para deitarmos em cima. Vocês poderiam arrumar um pouco para que eu possa levar para casa e para onde nós estamos morando aí, nos cantos da vida, para que eu e a minha esposa nós possamos deitar em cima da palha? E aí Akiva rapidamente separou um pouco para ele, ele foi embora feliz, e aí ele voltou e disse para sua Rachel: como que nós estamos sendo abençoados? Chegou alguém que nem feno, nem palha tinha para deitar em cima, e nós ainda temos a palha para deitar em cima. Então, na tolerância, na humildade, assim ele foi no seu caminho para estudar numa yeshivá, e aí ele ficou 12 anos estudando, e Rachel ficou lá naquele cantinho. Depois de 12 anos, Rabi Akiva ele volta para casa. E quando ele está perto, né, de abrir a porta onde eles estavam morando ali, naquele lugar, ele escuta uma conversa. Tem alguém conversando. Então ele escuta a sua esposa conversando com uma vizinha que foi lá conversar com ela. E a vizinha estava exatamente falando dele. Onde já se viu você ficar todo esse tempo sem o seu marido aqui? Ele longe,
estudando e você aqui sozinha? E ela respondeu, né, para aquela sua vizinha, ó, se por acaso ele chegar hoje e disser que ele precisaria mais de 12 anos para estudar, eu simplesmente diria para ele, volte e fique lá mais 12 anos estudando. Eu ainda assim aceitarei ele. E ainda assim esperarei por ele. E mesmo assim concordarei que ele volte e estude mais 12 anos. E quando o Rabi Akiva ouviu aquilo, ele nem abriu a porta da casa. Ele simplesmente deu meia volta e ficou mais 12 anos estudando na Yeshiva. E depois, quando ele sai, então, né, nos seus 24 anos, e vai para a sua cidade, onde estava morando a sua esposa. Então, antes que ele chega naquele lugar, a sua fama chegou primeiro. Porque ele já estava famoso por causa do seu alto nível de conhecimento da Torá e da profundidade da Torá. E juntou uma grande multidão para poder ver o Rabi Akiva. E quando estão lá naquela reunião pública, e as pessoas exaltando, né, o grande erudito, a grande sabedoria, aquela grande personalidade, a esposa dele ficou sabendo e se dirigiu para lá. Só que a multidão era muito grande e ela não conseguia se aproximar do seu marido. Foram 24 anos. Ela queria se aproximar dele, ela queria abraçá-lo. Mas ela não conseguia, a multidão era muito grande. E então, de onde ele estava, ele viu a sua Rachel. Então ele pede silêncio e pedem para que as pessoas abram passagem para que Rachel possa entrar no meio de todo aquele aglomerado, se aproximar do Rabi Akiva. E ele simplesmente disse a todos aqueles que estavam à sua volta: tudo isto, eu e vocês devem a ela. Graças a ela, hoje eu sou o que eu sou. Graças a ela. Então, vocês devem agradecer a esta mulher pelo seu grande erudito que vocês estão hoje dizendo. Então, o Rabi Akiva, ele não perdeu as suas raízes da simplicidade e da humildade, mesmo sendo grandemente elevado no conhecimento, na sabedoria, sendo grandemente reverenciado por todos. Ele reconheceu que foi graças a Rachel, a sua esposa, que ele pôde chegar naquele ponto da sua vida. E dessa forma, então, foi atribuído a ela toda a honra e foi reconhecida por todos como uma grande mulher, uma sábia mulher. Dessa forma, né, toda a estrutura inteira da Torá oral, a própria base da existência do povo judeu e o estilo de vida judaica na verdade, atribuída à mulher judia. A mensagem na prática dessa história é que todas as mulheres têm tremendo potencial como consequência de grande alcance que afetam não somente a vida pessoal e a vida do seu marido e dos seus filhos, mas também esse grande potencial, ela influencia toda a vida judaica de todas as gerações. E é um exemplo para as Bat Noach, as mulheres não judias, o quanto precisam tomar posse
desse potencial. Vejam bem que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Ele não disse isso à mulher, ele disse ao homem. Porque o homem sem a mulher, o homem sem a esposa, ele é que nem uma barata tonta. Ele é que nem uma barata tonta. Por isso que um certo rabino, chegando no aeroporto e pegando um táxi, ele deu o endereço ao taxista e disse, esse é o endereço da minha casa. E o taxista, na sua simplicidade, disse, é aqui que o senhor mora? Ele falou, não. Essa é a minha casa. Esse é o endereço para onde eu vou. O taxista não entendeu nada. Quando chegou no endereço, ele olhou e viu a casa. Ele falou assim, ô rabino, o senhor é rabino, não pode mentir. Olha aí a casa do senhor. O senhor tem casa. O senhor tem uma moradia. Ele falou para o taxista, ele falou assim, ó, faz 1 ano que eu perdi a minha esposa. Eu apenas moro aí. A minha casa, ela se foi faz 1 ano. Ou seja, a vida do homem, a casa do homem, é a sua esposa. E por isso, a Bat-Noach, ela precisa, mais do que nunca, nos nossos dias, ter a mentalidade de uma mulher judia e somar a sua mentalidade e no dia a dia se transformar numa grande mulher, uma grande Bat-Noach, uma grande filha de Noé, que tem seguido os exemplos das mulheres judias e também vão se transformando no dia a dia grandes heroínas do povo não judeu. Nesse sentido, né, então, a mulher, ela tem um grande potencial que pode alcançar não somente a sua própria vida pessoal, não somente a vida do seu marido ou dos seus filhos, mas ela tem um grande potencial para alcançar todas as nações não judaicas, com seu exemplo, com a sua luz, com a sua sabedoria, com seu amor e temor em servir a Deus. Isto é maravilhoso. Portanto, né, que a Bat-Noach entre no seu patamar e que todo Ben-Noach, todo varão não judeu, entre também no seu patamar, para que ambos sejam um só em Deus. Então aqui está o poder feminino. E uma coisa é certa, ninguém tira isso delas. Ninguém tira isso delas. Por isso que quando uma mulher ela entra numa vida perversa, ela está afrontando o seu Deus, o seu Criador. E quando ela abandona o seu posto original que Deus lhe deu, seja através de movimentos A, B ou C, por aí afora vai, tem uma conta a acertar com Deus. Porque Deus criou o homem e a mulher para preparar o mundo, para que o mundo seja o lar de Deus. E para isso, o homem e a mulher precisam ser um só. Por hoje, nós vamos ficar aqui. Amanhã, vamos entrar um pouco mais sobre o Rabi Akiva e o Rabi Shimon Bar Yochai. Que hoje, o exemplo das mulheres, das heroínas, segundo o padrão divino, seja cada vez mais presente, não somente no meio do povo judeu, mas também no meio do povo não judeu, daqueles que já estão na jornada monoteísta, daquelas que já estão nessa jornada, e possamos assim realmente trazer mais luz para esse tempo presente
para que os dias sejam abreviados e que o justo e verdadeiro Mashiach se revele para a redenção final, que seja nos nossos dias, que seja para agora. Amém. Shalom, shalom. Até amanhã.